Opa! Boa noite. Tivemos aqui um filme bem interessante, mas mais do que interessante, que suscita questões, discussões. Eu me chamo Heitor Augusto, eu sou crítico de cinema, estou perdido aqui com os meus papéis no momento. Eu sou crítico de cinema, pesquisador, curador. Tenho um trabalho dedicado tanto à história, forma, estética, mise-en-scène, mas também à raça, representação política. Eu queria começar essa conversa como... Deixa eu só me organizar. Acho que me organizei. I was kind of lost, but now I found myself. Enfim, o filme é do Fred, a estrela da noite é evidentemente o Fred. Eu queria aqui só fazer algumas colocações para a gente abrir e tentar arejar essa nossa conversa. Entendido. Eu acho que essa primeira coisa interessante, enfim, acho que o filme do Fred tem o Blaxploitation, ele tem 3 eixos muito claros. O primeiro que eu destacaria, começando de trás para frente, o mais óbvio, é a questão da diversidade, né? E não só a questão da diversidade, mas uma urgência, um clamar por 2017, já passou da hora da gente ter algum tipo de conversa franca sobre isso. Mas mais do que isso, tem outros 2 aspectos que eu acho bastante interessantes de se ressaltar no Blaxploitation. O primeiro, na verdade, talvez porque eu, enfim, seja uma pessoa muito ligada com pesquisa, né, seja o aspecto de inventário, de arquivo que esse filme traz, né, de estabelecer não sei se uma tradição é o termo, mas estabelecer um passado, um presente e almejar um futuro, organizar isso em termos de datas, em termos de nome, em termos de quem estava lá. Porque uma vez que você estabelece esse terreno, estabelece essa realidade, você coloca essa realidade para o mundo e a gente precisa observar essa realidade, né? Inclusive, pensar nas nossas formações, eu que venho do cinema, pensar nas nossas formações de cinefilia, a gente raramente consegue associar o cinema italiano, o elemento italiano, seja no cânone ou no não cânone, a um elemento de negritude, né? São essas 2 coisas que sempre vêm separadas. Então, esse é um aspecto que eu queria aqui destacar, de importância que o filme tem, especialmente a primeira parte do filme, de fazer, de fato, um inventário. Muitos desses filmes, eu mesmo que sou, apesar de eu ser pesquisador, muitos desses filmes eu não conhecia, tirando talvez os filmes do Fred Williamson, porque eu sou pesquisador de Blaxploitation, então eu era mais familiarizado, já estava mais familiarizado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa também importante de se colocar em relação a esse filme é a questão da identidade, uma identidade italiana, uma identidade europeia, uma identidade negra, e como é que essas coisas elas se misturam. E eu acho esse aspecto tão importante porque, por exemplo, se a gente pensa, sei lá, na França, a gente consegue já ter algum tipo de acúmulo para pensar o elemento negro como também elemento francês. Mas na Itália, como o filme mesmo pontua, né, essa discussão é muito... ainda está num nível de se ignorar essa discussão. E eu pensei aqui, para apresentar para vocês rapidamente, um excerto. Quando eu vi o filme... pois agrada, né? Quando eu vi o filme... I'm gonna give you the part in English so you can read what I'm talking about. Quando eu vi o filme pela primeira vez, me surgiu rapidamente a figura da Grada Quilomba, né? Pesquisadora portuguesa com origens de São Tomé e Príncipe, trabalha em Berlim, ela é pesquisadora, doutora em psicologia e artista multitransdisciplinar. E nesse livro ela conversa com mulheres negras alemãs para conseguir fazer uma espécie também de inventário sobre que tipo de experiência e vivência essas mulheres têm. E o capítulo 5 se chama Políticas do Espaço. Eu fiz uma tradução muito rápida, que tem uma página, eu queria ler para vocês para começar essa discussão, tendo isso aqui no nosso horizonte. Número 1, de onde você é?
ser colocada do lado de fora da nação. E aqui vem o primeiro depoimento. As pessoas sempre me perguntam de onde venho. De onde você é? Isso é o que é. Elas me perguntam de novo, e de novo, e de novo. Desde que eu era criança, do nada. Elas te veem e a primeira coisa que vem à mente é checar de onde ela é. Elas apenas andam em sua direção e perguntam, sem sequer te conhecer. Não tem importância onde você esteja, no ônibus, numa festa, na rua, num jantar ou até mesmo no mercado. Isso é tão racista porque as pessoas sabem que existem negros que são alemães e que falam alemão melhor do que elas. Agora continua a grada. Essas são as palavras de Alicia, uma mulher afro-alemã. Desde muito, as pessoas brancas que habitam o espectro de Alicia a têm confrontado com questões relacionadas a seu corpo e às suas origens e de sua nacionalidade, relembrando a Alicia que ela não pode ser alemã, porque ela é negra. Esse questionamento constante acerca de onde ela vem não constitui apenas um exercício de curiosidade ou de interesse, mas também um exercício de confirmação de fantasias dominantes sobre raça e territorialidade. É muito interessante porque eu acho que tem um pedaço específico do filme em que ele faz uma montagem mais rápida, né, em que isso fica bastante evidente. Primeiro, a primeira atriz negra que é entrevistada, aquela que fala, eu mantive os meus cabelos presos, a primeira coisa que ela fala é isso, né? De onde você é? Esse questionamento constante, né? Aí a Grada continua. O que eu gosto muito da escrita da Grada é como ela pega... O nome do livro é Memórias da Plantation, episódios do racismo cotidiano. E ela pega esses episódios e ela destrincha. Continua a Grada falando. A Alicia está sendo perguntada, em primeiro lugar, porque ela é categorizada como uma raça e não pertence. A pergunta, de onde você é, contém a fantasia colonial de que alemão significa branco e negro significa estranho ou estrangeiro. Trata-se de uma constituição corriqueira na qual raça é imaginada dentro de limites específicos nacionais e, por consequência, nacionalismo é imaginado em termos de raça. Ambas, negritude e germanidade, são reproduzidas aqui como duas categorias contraditórias, mutuamente excludentes. Ou a pessoa é negra, ou ela é alemã. Mas não negra e alemã. O e é substituído pelo ou, tornando, assim, negritude incompatível com o que é germânico. Como a Alice explicou, essa construção equivocada faz com que a questão sobre de onde ela é seja tão racista, porque as pessoas sabem que existem negros que são alemães. E, para encerrar, é precisamente essa incompatibilidade entre raça e nacionalidade que define novas formas de racismo. Enquanto velhas formas de racismo se utilizaram do conceito biológico de raça e da ideia de superioridade versus inferioridade, e a consequente exclusão daqueles que eram inferiores, tudo isso entre aspas, novas formas de racismo raramente fazem referência à inferioridade racial, preferindo, contudo, dizer diferenças culturais ou diferenças de religião. E as incompatibilidades dessas, diferenças culturais e de religião, com a cultura nacional. O racismo, assim, transformou seu vocabulário. Nos distanciamos do conceito da biologia para o conceito de cultura, da ideia de hierarquia para a de diferença. Nas formas contemporâneas de racismo, não há lugar para a diferença. Aqueles que são diferentes permanecem interminavelmente incompatíveis com a nação. Jamais poderão fazer parte, são irreconciliavelmente Ausländer. Acho que eu não podia encontrar trecho mais didático para as questões que o filme traz, né? Com o relato das perversidades, no trecho em que o filme começa a falar de fato de representação, então aí vai falar sobre quem está na frente da câmera, né? E vai falar com os atores e com as atrizes, as coisas que
eles escutam e que elas escutam não são só coisas equivocadas, são coisas racistas, mas mais do que racistas, inclusive, é profundamente perverso, né? Porque, enfim, um dos legados do colonialismo é isso, né? Você cria vários níveis de cores, de tons de pele, de negritude, e você hierarquiza esses níveis. Esses níveis. Eu acho que isso seria um começo. Eu fico pensando aqui, talvez já seria interessante de colocar uma questão aqui para o Fred, para jogar, e depois trazer a contribuição de vocês também. So I think I would ask you something, and then we could start a Q&A. Acho que eu vou perguntar para o Fred, you're graduated in social science, social politics, ciências políticas e mass communication, né? Então vou perguntar para o Fred, how during your graduation years and as a student, I know that you worked on TV on RAI, né? So actually, how this came about? Because, for example, you in the beginning of the film, you say it's complicated, it's perverse to not be able to look at myself when I see a film. But during your graduation years, since we are in an university, what images were offered to you? How and when and at what point in your life did you realize I'm black, I'm Italian, and the image that they've been offering to me do not reflect my experience? Enfim, perguntei para o Fred em que momento da formação dele que ele não só se reconheceu como negro, mas ele também passou a olhar para o entorno dele e ver a ausência dessas imagens no entorno. And also I'm Jew too. Oh boy. Também sou judeu. First of all, I raised in a time in Italy in which there were few black people. Eu fui criado num momento da Itália em que havia poucos negros. And so for this reason, was difficult to image me as a black person also. Então por isso que era difícil para mim me imaginar enquanto uma pessoa negra. The only black people around me was only my dad, that is from Ghana. As únicas pessoas negras perto de mim era o meu pai, que é de Gana. So for many years I raised simply trying to live like the other Italian kids. Então por muitos anos eu estava apenas vivendo como um garoto italiano. And the ironic thing is that at the time in the 70s, Italians were racist. I was raised in North Italy, and Italians were racist to the people of South Italy, but not with the black. É interessante que nos anos 70, quando eu fui criado, eu sou do norte, né? E as pessoas eram racistas com as pessoas, racist against the people from the South, right? Racista contra as pessoas do sul e não contra os negros. Então é irônico, diz o Fred. So for this reason, I was like in a bubble, protected by everything. Então por isso estava numa bolha protegido de tudo. After 20 years, when I complete my degree, I started to have much more feelings and attraction to the black history outside Italy, so especially America, United States. Então, depois de ter finalizado, né, minha graduação, aí sim que eu comecei a ficar mais interessado por histórias de negritude, não só na Itália, mas também em outros países, especialmente nos Estados Unidos. And actually, were two films that were very important for me. One was Do the Right Thing by Spike Lee. Dois filmes foram importantes para mim. O primeiro é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Let me just interrupt you to say that Do the Right Thing was not only important for you, but important for us Brazilians as well. Okay. And from this film, I start to have a lot of curiosity for many African American topics, so Malcolm X, the Black Panther, and other stories. So I start to do my research on blackness. Então, enfim, muito por conta desse filme, eu comecei a ficar muito interessado com tópicos relacionados à cultura afro-americana, né? Então, Panteras Negras, Malcolm X, e aí eu comecei a fazer minha pesquisa nesse sentido.
the reason was always the same. In Italy, we were few black, and so for this reason, we watch outside to learn something. A razão é sempre a mesma, né? Como havia poucos negros na Itália, nós sempre olhamos para fora para conseguir, enfim, se relacionar. And what happened that, of course, in the last 10 years, in which we have a strong presence of Afro-Italian and immigrants, I started to understand much more how the situation is problematic in Italy and how now racism is still present. Nos últimos 10 anos, em que a gente tem uma presença ainda maior de pessoas negras, aí sim que eu comecei a entender como a situação é realmente complicada. The reason that I didn't feel myself represented in television was for many years was a question that I didn't ask to myself, because I know that I was missing something, but I didn't know what was it. Demorou muito, na verdade, para o Fred se perguntar de verdade, né? Por que eu não estava não estava me vendo representado na televisão. Eu sabia que estava faltando algo, mas ainda não sabia o quê. And that is the reason, because when I was 12 or 13 years old, the first image, very strong, was the Brazilian football team, and so I supported Brazil during. I don't know if there is some Italian here, and Como ele mesmo diz no filme, né, muito por conta disso, quando ele tinha 12, 13 anos, né, ele apoiou, ele torceu para a seleção brasileira de 82, que tinha alguns elementos negros bastante famosos, né, especialmente Cerezo e Júnior. But it's the same reason why many now black Italians who are 20, many years ago they supported France, because also the France football team is very multi-ethnic and with a lot of black friends. É a mesma razão pela qual muitos italianos torceram pela seleção francesa, porque a seleção francesa é muito multi-étnica. This it's because I want to say that, of course, representation is important, and even you don't know what you are missing, you are trying to find in the society, in the media, a part of you. And so sometimes you are conscious to find when you are young, sometimes this consciousness came late. Tudo isso para dizer que I really got a memory problem, so the sentence was too long, so break it down, please. Yeah, è vero. Sometimes, of course, you miss to be don't represented by the media. Sim, você sente falta de não ser representado pela mídia, né, de forma geral. Sometimes you realize that immediately. Algumas vezes você percebe isso imediatamente, prontamente. And sometimes you realize late. E algumas vezes você só vai perceber isso tempos depois. So in this documentary, I wanted not only to tell my experience, então, nesse documentário, eu não queria apenas falar sobre a minha experiência, but we want to highlight and say how it's important not only for black people, enfim, que era importante não apenas para pessoas negras, but for every social group to feel a part of the representation of the media. Mas para qualquer grupo e setor da sociedade se sentir representado pela mídia. Now, for example, in Italy, black actors have a lot of problems. Então, por exemplo, agora os atores negros na Itália têm muitos problemas, enfrentam muitos problemas. Maybe in UK and in US less problem. Talvez no Reino Unido e nos Estados Unidos menos problemas. Maybe. I don't know in Brazil, but I'm still learning. But for example, people with disability, and this is an international and transnational issue, they are really never represented everywhere. E esse problema das pessoas com deficiência é um problema transnacional, né? Porque elas não são representadas em lugar nenhum. So what happened to a young girl that is watching television or film with disability? Então, o que acontece com uma pessoa dessa categoria, enfim, deficiente que está assistindo televisão, né?
in some country, maybe she can aspire to work as a professor. Truman was a president of United States and was a man with disability. Em alguns países, essa pessoa pode almejar trabalhar em outras coisas, por exemplo, como professor. Ele cita aqui o caso do Henry Truman, que se tornou presidente dos Estados Unidos. But she can't aspire to become an actress. Mas ela não pode aspirar a se tornar uma atriz. So this is to say how is important to have diversidade in media, because it's not only a problem of representation of the nation. Então tudo isso para dizer que é imprescindível você ter diversidade na mídia, porque não é um problema só de representação. It's not only a problem of a better or a great entertainment. Então não é só um problema, uma questão de melhor, de um entretenimento que seja melhor, de melhor qualidade. But it's a real problem to the identity of the people. Mas é um problema real para a identidade das pessoas, da população. Because they are not able to develop, to discover their identities, and so to empower themselves and become what they want to become. Porque elas não são desprovidas, né, de poder. Say it again, please. It's a problem of empowerment of the people. E elas não conseguem atingir o seu empoderamento. Né? Because if they don't see, they can't dream. Se elas não conseguem se enxergar, elas não conseguem sonhar. And let me add something about seeing yourself on TV. Se a gente lembra no documentário do Hal Peck, né? Eu Não Sou Seu Negro, a fala do James Baldwin, como ele começa a falar de uma cisão de uma criança negra que num filme clássico que tem John Wayne assassinando índios, ele vai se identificar sempre com John Wayne, né? He's always going to identify himself with John Wayne. So one of the reason because we produce this work, uma das razões para a gente ter produzido esse trabalho, of course, is to emancipate and change the situation of Black Italians. Para emancipar os negros italianos e para mudar a situação deles. But more is to change at an international level the representation of many social groups, LGBT people, gender, women. And people with disability. Mas para alterar esse contexto mundialmente, né? Não só de pessoas negras, mas de pessoas LGBT, pessoas deficientes e outros grupos sociais. That's it? Yeah. Acho que, enfim, Todo. Acho que depois dessa primeira apresentação, acho que a gente pode jogar aqui o microfone para lá. Já temos uma pergunta aqui. Esse microfone aqui ou... Eu acho que é um exercício um pouco de... É que, assim, não tem também como não relacionar esse filme com o filme do Joel Zito, né? Que tem um ponto de partida muito semelhante. Eu posso traduzir depois, se quiser também, Heitor, talvez, se ficar muito longo para você. E que tem o mesmo ponto de partida, que é quando criança, você não tem nenhuma identificação, você se pergunta, né? E aí o James Baldwin vem com essa questão no filme também. E o Frantz Fanon parte também da experiência individual dele e começa a fazer a análise da questão racista na França e na Martinica pela literatura. E a Grada, que faz uma coisa maravilhosa, muito parecida, ela não vai na arte, ela vai no everyday racism, né? Que também é incrível, né? Porque ela parte desses pequenos relatos, né? Que ela foi de 40 mulheres, escolheu 4, acho que no final, né? E que são experiências que são individuais, mas que, por o racismo ser estrutural, elas conseguem ser representativas e significativas, assim. E aí, a minha pergunta para o Fred vai ser um pouco, eu acho que é um pouco um exercício da gente pensar que quando a gente vai fazer essa denúncia, a gente, né, as pessoas negras se armam de várias coisas, que é a experiência pessoal, os dados estatísticos e as imagens. Então, você vem com todo um
background para você falar, não é da minha cabeça, sendo que o racismo foi inventado da cabeça do branco. Então, a partir de toda essa doença mental, assim, que eu considero que o racismo é uma doença mental, social, estruturante, né, e você, por conta de sofrer isso, você tem que vir com todas essas informações e armado, né? E aí, não sei, não sei, Heitor, o que você acha disso, assim, baseado com esses filmes que a gente vê, assim, do Joel Zito, sabe? Sempre tem muito essa questão, né, de tipo, eu sofri na minha infância, isso aconteceu, e eu tenho aqui todos os dados ao meu favor para provar que o sofrimento que eu tive durante minha infância não é em vão e não é à toa, né? E aí, para o Fred, a minha pergunta vai no sentido porque se expor junto com a história do cinema afro-italiano, né, digamos assim, porque você teve o ponto de partida a sua experiência, assim, e não só fazer um filme que seria um documentário de entrevista, assim, porque é a escolha de você estar nas telas também. Eu pergunto isso porque, quando eu fui fazer um filme na faculdade, eu também me senti nessa posição de querer me expor junto com as questões que eu queria levantar. Então, eu vou fazer a pergunta em inglês agora. Então, I'm going to try to translate the question that I want to make for you. That why did you choose to be on the screen with the people you interviewed, and why you did this exercise to put yourself and start to talking about your childhood, like many others black filmmakers did. We have this example here in Brazil, Joel Zito Araújo, but he analyzed soap operas. And okay. And even the Howpack movie, also James Baldwin talking about his experience, like Heitor talked. So I want to know, why did you want to be there, be on screen in your movie? Obrigado. Prima di todo, soy obrigado de estar aquí, and I wanted to say thank you to the Universidad of São Paulo. Actually, I think we have to share the microphone. Enfim, só para começar, apesar da gente estar no meio, ele queria agradecer o convite e agradecer estar aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Porque la conversation was very quick, but in 1 or 2 weeks they decided, so the director and they decided to create this event. As tratativas foram muito rápidas, mas enfim, decidiu-se criar esse evento. Senza conoscermi, without knowing me, so it's Sem me conhecer, sem saber quem era. Obrigado. The second thank you is to Joel Araújo for 2 reasons. Invite me in Brazil at the Encontro de Cinema Negro. Então, a segunda coisa é para agradecer ao Joel Zito Araújo, diretor de cinema, por ter me convidado ao Encontro de Cinema Negro. And 2 years ago, when I started this project, I started to watch the documentary of Joel. Então, 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer esse filme, esse meu projeto aqui, eu assisti o documentário do Joel, Negação do Brasil. But I didn't know that he was a director of a festival. I didn't know nothing about me, so it was funny how after 2 years. E ele não sabia que o Joel Zito, na verdade, estava conectado com o Encontro Afro-Carioca de Cinema. É assim que chama, né, formalmente, Encontro Afro-Carioca de Cinema. The reason why I put myself is only, originally this documentary has been produced only with interview to the actors and professor. Originally. Então, originalmente, esse filme era só produzido, ele contava só com as entrevistas de atores, actors and professor. E professores, né, e acadêmicos. In this version, unfortunately, I don't have the cards, but most of the non-black person are
academic professor of New York or Italy. Infelizmente, nessa versão eu não coloquei a identificação dos entrevistados, mas a maioria das pessoas, especialmente as pessoas non-black persons, né? As pessoas não negras, são acadêmicos tanto em Nova York quanto na Itália. E muy importanti come Ed Guerrero. I love Professor, but I thought that a documentary only with Professor and the actor, especially actors who are not famous like here in Brazil or African American, was a little bit boring. Amo os professores e acadêmicos, mas eu senti que um filme apenas com os professores ou com esses atores que não são tão famosos fora da Itália seria um pouquinho enfadonho. And too academic. E muito acadêmico. So it was a necessidade. Trying to fix this issue, and so I wrote and I think how to put myself in a documentary, and maybe I didn't do a great job because I didn't want to put a lot myself because the story didn't start from me. It was just a way to create a link. É o problema do memory issue. Enfim, eu acabei, na verdade, talvez tenha sido um problema que eu acabei me colocando demais no documentário, né? Na verdade, não era para ser uma coisa sobre mim, um filme sobre mim, era só para poder fazer esse link. And many of you are studying cinema or doing production. You have to consider that I shoot my material before, and then the second part of me was something that I did in a second part. So. Então, muitos para vocês, enfim, que estudam cinema, que fazem cinema. Então, eu primeiro filmei e aí depois tem uma segunda etapa, né? So this was the reason. Talking back about the racism, I understood that we were talking about also issue of racism and historically. And for me, it's racism. I think especially the racism that we learn in the last 400 years is not something new. It's an evolution of the way how some social group control other social group. Então, racismo, a forma de racismo que a gente conhece nos últimos 400 anos, na verdade, não é algo novo, mas sim uma forma de que certos grupos sociais controlam outros grupos sociais. Of course, is a sort of mind technique because, and this is funny, Italy during the Roman Empire was maybe the most multi-ethnic and multicultural city. É uma espécie de tecnologia mental, porque, enfim, ironicamente, a Itália, Rome, né? Roma durante o Império era uma das cidades mais multiétnicas e multiculturais. And there is an estimation that at the time the city of Rome has 1 million of person. E havia uma estimativa que, enfim, que na cidade de Roma havia 1 milhão de pessoas. 10% were from Africa. 10% era da África. Egypt, North Africa, and Egypt was, of course, light skin, but also dark skin. Egito, norte da África, os egípcios de peles mais claras e de peles mais escuras. And in many ancient reports of Roman historian, when they describe population, they really don't describe much more the color of the skin, but the behavior. Mas em muitos dos documentos históricos e sobre essa história passada, eles não se costuma descrever a cor da pele das pessoas. But what? They don't describe the color of the skin, but they describe the abilities, the habilidades, skills, if they were soldiers with valor, and many black people were general, consul, entrepreneur, or emperor. Also. E aí muitas pessoas negras eram generais, imperadores, enfim. So for me, it's ironic how now the situation in Italy is totally different. Para mim é irônico que a situação na Itália é completamente diferente. Even we came from this background. Mesmo a gente tendo vindo desse background, né, dessa origem. So of course we have a conversation at the festival Encontro del Cinema Negro, and it's important the experience that people of the black diaspora
from different country is bringing into a common conversation. Lá no Encontro de Cinema Negro a gente teve uma conversa e é importante, na verdade, o que as diásporas, como as diásporas negras têm trazido essa questão para o terreno comum para a gente estabelecer uma conversa. And of course we have different experience and sometimes we have a different attitude to maybe have this conversation or to analyze in particular this word racism. A gente tem experiências diferentes e comportamentos diferentes para poder analisar essa situação e como a gente lida com essa palavra chamada racismo. That in different country has different, not meanings, but different form of control, oppression. Em diferentes países a gente não tem diferentes formas necessariamente de sentido, né, mas de controle e de opressão. É isso. And she asked me something, so I'm gonna, which is something very complicated to. Você fez na verdade, uma pergunta que é uma baita de uma elucubração, né? Que é esse gesto da gente trazer a experiência, trazer o dado e trazer a estatística, né? Para poder provar que não é da minha cabeça. Eu acho que isso é evidentemente um traço que acompanha pessoas negras que ocupam diversos espaços da sociedade e não raro espaços dominados por pessoas brancas, não só dominados no sentido de controle, mas também de quantidade, né? E isso cria é uma relação perversa, é um peso perverso, e isso cria um peso profundamente injusto, porque a sensação que você está o tempo inteiro enunciando alguma coisa. E no caso do Brasil, isso é mais complicado ainda, né? Porque a gente tem esse lugar em que a gente nem consegue, de fato, se olhar enquanto país negro, né? A gente tem essa coisa meio estranha, essa relação meio fantasiosa, né? Como diz o livro da Liv, né? Aqui ninguém é branco, né? Se tem uma coisa no Brasil que aqui ninguém é branco. Mas mesmo tendo esse dado, esse real colocado, né, a sensação é que a gente fica o tempo inteiro enunciando. E aí isso é uma relação muito perversa, né? Enquanto um grupo vive, o outro enuncia, o outro apresenta, o outro traz, o outro está sempre numa tentativa de estabelecer a coisa num primeiro estágio. Isso é enlouquecedor. Isso leva a um enlouquecimento, como evidentemente analisou muito bem Frantz Fanon e Grada Quilom. Assim. Acho que é o que eu tenho para dizer para o momento. Próxima. Temos uma pergunta aqui. A minha pergunta também, Fred, é sobre o filme Na Linha da Naju. Vou falar em português mesmo. Você tinha diversas opções. Quando o filme começou, eram tantos personagens interessantes que eu tinha vontade de parar e saber mais. Aquele senhor que canta maravilhosamente, que é ator e que trabalha em certas coisas, falei, eu queria saber mais. E fiquei um pouco ansiosa também, porque a gente nem conhecia o personagem, ficava pulando. Eu falei, onde é que ele vai nos levar? Chegou uma hora, né, quando ele comentou, não, você queria fazer um inventário. Eu falei, talvez seja por aí. Mas o que eu queria, você tinha diversos caminhos, né, para fazer o filme. E você, na medida que a gente vai vendo o filme, a gente vai ver diversos filmes, diversas possibilidades. Eu falo, aqui dava um outro filme, aqui dava um outro filme. Quando a Ana Júlia fez a pergunta, você falou que você se colocou porque você achava que não teria força suficiente ou graça, né? Resposta só de acadêmicos e de atores. Então, eu queria ver como é que foram suas escolhas, falar um pouquinho sobre as escolhas. Você tem um tema, né? Você tem um tema que é bastante caro, que ele é fundamental, que é uma discussão sobre a exclusão, né? O grande tema seria exclusão, e diversos excluídos, né? Com diversos matizes. Então, como você fez para escolher? Isso vai, isso fica. Porque, eu vou te falar, teve uma hora que eu fiquei, para mim, eu parava nesse senhor, para conhecer mais o personagem, que aí o personagem desaparece com a questão. Os dois são muito importantes, mas escolha você teve que fazer.
Okay, thank you for the question. First of all, this is my second documentary that are documentary for social change. Esse é meu segundo documentário para mudanças sociais. So I use documentary as a tool to do community screening, highlight a problem and give a solution. Então, enfim, eu faço documentários para fazer essas sessões em comunidades, né? Eu jogo luz no problema And usually e procuro pela solução. Desculpa. my first and Blaxploitalian are documentary that try to fix issues that are in Italy. Então, esse primeiro documentário que eu fiz, também o Blaxploitalia, são documentários voltados para resolver as questões na Itália. Even we have sometimes opportunity to show in different places of the world. Ainda que temos a oportunidade de poder mostrar o filme em vários lugares do mundo. So when I started the documentary, we have this problem. First of all, we don't have like Brazil, UK, France, or United States, a real huge presence of Afro-Italian actors. Então, quando a gente começou esse filme, a gente já tinha um problema, né? Porque ao contrário dos Estados Unidos, do Reino Unido e também no Brasil, a gente não tem essa presença muito forte, muito marcante de afro-italianos. We don't have Denzel Washington or Idris Elba or Lázaro Ramos in Italy. Não temos um Idris Elba, um Lázaro Ramos ou um Denzel na Itália. So what happened? That was for me important to create or to bring on the screen more faces and not only 2 or 3, because the real well-known Afro-Italian actors are just 2 or 3. Então por isso que para mim era importante trazer para a tela, né, muitos rostos, porque na verdade atores afro-italianos realmente conhecidos são 2 ou 3. So to make this option, I needed to create a long timeline starting from the 40s. Então, para poder seguir nesse caminho, eu teria que criar uma longa linhagem histórica, começando ali dos anos 40. In which the actors prevalently were African American, African or Caribbean. In the 40s or after. 40s, 50s, 60s, Em que os 70s. atores eram afro-italianos, africanos ou americanos. So basically, the Afro-Italians start only to become actors from the late 90s. This is the That late 90s. Yeah. Wow. Então os afro-italianos começam de fato a se tornar atores, né? Ali no final dos anos 90. So if I wanted to create a story in which I can do screening to ask much more diversity in our film, então, se eu quisesse criar uma história para poder demandar maior diversidade no filme, just interview a few people that maybe they do few films in the last 15 years was not very strong. And, então não constituiria algo tão forte, né? Entrevistar só algumas poucas pessoas que fizeram alguns pouquíssimos filmes nos últimos 15 anos. So I decided to, first of all, Italian cinema is very well known outside Italy, especially in neorealism or many other film genre of the 40 and 50. Então, como vocês sabem, né, o cinema italiano é muito grande e muito conhecido, né, em seus vários gêneros, neorrealismo e outros. And there were some huge films. I decided to use the black actor who worked in all this film industry in many years. Então, eu decidi conversar com esses atores negros italianos que têm trabalhado nessa indústria por muitos anos. Just to explain how in the past they have strong opportunities, even they were foreigner. Então, para poder explicar como no passado eles tinham oportunidades maiores, mais fortes, mesmo sendo estrangeiros. But now that Italy is real multi-ethnic with a lot of people who are born and raised in Italy and African descent, they have zero opportunities. Mas agora, contraditoriamente, que a Itália de fato é um país multiétnico, com muitos mais afro-italianos, eles têm oportunidade zero. So that is the reason because I didn't do a work in which I simply follow, because the other option was maybe following some actors, following during their casting or their daily life. But this is the reason because I didn't do this option, or I didn't do another option that was
talking about statistic, data, or whatever. Então, por isso que eu não segui uma das opções, que era acompanhar um ator em seus processos, enfim, de ensaio, mas também de casting também, ou também que seria um outro approach que eu também não segui, que era só ficar trazendo dados e estatísticas. And I didn't want to do, but when we produced the documentary, in UK they started to do a strong battle led by Idris Elba. Uhum. Então, quando a gente começou a fazer o documentário, né, lá no Reino Unido, começou-se uma luta, foi puxada uma luta pelo Idris Elba. And Hollywood started the hashtag Oscar So White. So I decided to put 5 minutes of the international or Anglo-Saxon, because I forgot in Brazil, situation, just to say, in Italy we have this issue, but the topic is much more. And then I decided to go much more ahead, talking about also women and gender. And E aí, no momento que eu estava fazendo isso, era também a questão da hashtag o Oscar So White, então foi por isso que eu decidi fazer esse segmento de anglo-saxões, esqueci dos brasileiros, e também a gente expandiu o assunto, né? Falamos de outras questões, como a questão LGBT também, e de mulheres. And like my other documentary, of course, I call this a soft vision, but my work are just to create a situation in which I can find or try to have a dialogue with people that usually are against immigration, against sometimes because they simply don't know the others. Então, enfim, por isso que tanto no outro filme como nesse era criar uma situação para começar uma conversa, especialmente voltada para pessoas que são contra a imigração, né? Simplesmente porque, Sometimes because they don't simply know the others. Simplesmente porque eles não conhecem o outro. Or they live their lives separate and they simply don't know many things. Porque vivem uma vida à parte e não sabem de muitas coisas. And so was not too strong, too political, and the other problem. E por isso que a coisa colocada ali não é tão forte, tão política. E o outro problema? The other problem is that Italian film industry is a real mess up. A indústria de cinema italiana está em maus lençóis, para colocar num termo mais fofinho. Not for prejudice or racism, but because they are simply they are working with government money. Não necessariamente por causa de preconceito ou de racismo, mas porque eles estão trabalhando com dinheiro estatal, dinheiro do governo. So for them it's just important to have the money, the finance from the government. Then they do the film with the 0.5% of the money. Então, enfim, por isso que para eles é só importante conseguir o financiamento, e eles, depois do financiamento conseguido, eles fazem um filme com metade do que eles captaram. Of course, we don't have a strong distribution, so there are produced many films that people will not see. Então, enfim, nós não temos, parece que está falando do Brasil. Nós não temos it's just like here. Nós não temos uma distribuição muito forte, né? Então os filmes são sequer vistos. So this is not the perfect model that try to have the best actor, best director, and so the best model that is open to change, to make. E esse não é o melhor modelo que está de fato, né, aberto aos melhores atores, mas também aberto a mudanças, a transformações. So this was another reason, because we didn't use an approach too political to attack straight this system. E por isso que a gente não adotou uma abordagem tão política para poder atacar diretamente o sistema. Because in Italy and maybe many other countries, the change will come surely in the next 20 years. E na Itália, assim como em outros países, as mudanças vão acontecer certamente nos próximos 20 anos. With the new generation of filmmaker, producer. Com as novas gerações de diretores e diretoras, de produtores, produtoras. Of course, the revolution of internet and the social media. Revolução da internet e das mídias sociais. But in the next 20 years, we have to create a sort of persuasive reason for the mainstream to change, and so we have to bring some
example or E a gente tem que, de fato, de criar algum tipo de razão persuasiva, especialmente razão de persuasão, especialmente para a mídia mainstream, de fato mudar. it's like in America, for example, the president of the academy tried to nominate a new member of the academy. Por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente sabe, né, a presidente da academia indicou novos membros, 600 e não me lembro quantos. Yeah, 600. And Hollywood is making a change, but maybe they will need 15 years, 20 years. Então, Hollywood está mudando, mas talvez vão precisar mais de 15, 20 anos. But the real change is what's happening on Netflix. Mas a mudança é de fato o que está acontecendo lá no Netflix. And in this kind of industry, there is more representation, more diversity. Nesse segmento tem mais representação, mais diversidade. And this is the future, of course, of the audiovisual way to produce sometimes films, documentaries. So this is the example to say that the change will come. E esse é o futuro do audiovisual, né? E esse, por exemplo, um exemplo para poder mostrar de como de fato a mudança ela vai acontecer. And of course, I'm talking about diversity in a sense of industry, when not art, because of course cinema is also art, and an artist can be everyone, and you can be free to do a story with all white people or yellow people or whatever. But when is an industry, enfim, só para deixar claro que eu estou falando aqui, né, de mudanças relacionadas à indústria. Na arte você pode fazer, enfim, filme com quem você quiser, mas quando se trata de uma indústria, I think that for the 70% of the television and film production based on contemporary story, multi-ethnic city, urban city, dos 70% de produções de televisão baseados em contextos multiétnicos, em cidades multiétnicas, it's really important to give opportunity é realmente importante para dar oportunidade to the best talents. Para os melhores talentos. And so the other idea that we are trying to explain in this film is how stereotypes, and this is important to be in a school of cinema, we have to teach much more to screenplayer, director, or everyone who is involved in a film. And film is an imagination industry, is not only. Então, enfim, é importante também tocar nessa questão de estereótipos, né? Ainda mais que a gente está numa universidade de cinema, né? Para sensibilizar roteiristas, porque cinema é Imagination. Cinema é imaginação. To have less stereotype in the casting. Para que tenhamos menos estereótipo no processo de teste de elenco. And this is very important because I don't know in Brazil, but in Italy, for example, in the 50s and the 60s, even we didn't have black people. Não sei como é que é no Brasil, mas lá na Itália, nos anos 50 e 60, mesmo quando a gente não tinha pessoas negras, L'italiano del Sul, o italiano do Sul, was discriminated with role of a gangster. Era discriminado interpretando um papel de gangster. L'italiano del North maybe doing a great job, a great work. O italiano do Norte fazendo um trabalho mais refinado. And this kind of model works everywhere. I was in Ghana and in Africa it's the same. So esse tipo de modelo acontece em todo lugar. Eu estava lá em Gana foi a mesma coisa. So it's very important now that when there is a role, an audition, the agent, but also the producer, they need to convince and support actors to attend at the audition. Então, por isso que é importante no processo de teste de elenco, né, os agentes e os produtores eles têm que incentivar esses profissionais a participarem desses testes, desses castings. And there are a lot of roles that is not important if it's a man or a woman, tall or small or yellow, and they have to try to do the audition, and of course we have to support also a change of the casting director to give. Então são dois processos aqui que ele está colocando, né? O primeiro tem uma série de papéis que não faz diferença se você é homem, é mulher, se é preto, se é amarelo. Então você tem que fazer esse teste, mas também nós temos que ter uma postura dos agentes e dos produtores
e haver outros e novos diretores de casting, né? In the film, I give a space to Idris Elba's speech. I don't know if you know the series Luther. No começo do filme eu dei voz ao Idris Elba, não sei se vocês conhecem a série Luther. That is an important detective series of the BBC. É uma série de detetive lá da BBC. And when originally were seeking for Luther, they were not seeking a black guy. Quando eles estavam originalmente procurando pelo Luther, eles não estavam procurando necessariamente por um personagem, por um homem negro. They were seeking the classic James Bond profile. Estava procurando lá pelo tipo James Bond. And was only the courage of the casting director Então foi pela coragem do diretor de teste de elenco who suggested to the producer to give an opportunity, not a role, to this actor, black British, Idris Elba. Então, a dar essa oportunidade, não papel, a oportunidade para esse ator negro britânico, Idris Elba, That he was doing really well in America with another series called The Wire. que estava, enfim, muito famoso com uma outra série chamada The Wire. So when he did the audition, the producer say, "Oh no, this is the real person that we are seeking for this kind of role." Então, quando ele fez o teste, ficou claro, não, é essa pessoa que a gente está procurando para esse tipo de papel. He's classy. So so for this reason, I think the system need to give real opportunity to different talents, and the 8% of the role surely are role with, especially small roles in which you don't have a long part, are roles that they can fill by everybody. Então, por isso, esse é um exemplo, por isso que é importante dar oportunidade, né? A gente tem, por exemplo, 8%, né? 8% dos outros papéis que, enfim, que pode ser preenchido por qualquer pessoa. Só let me just compliment on Idris Elba. Só para complementar essa questão do Idris Elba, né? O Idris Elba é protagonista. Enfim, é difícil falar de protagonista no The Wire, né? Mas ele é um dos protagonistas das 3 primeiras temporadas no The Wire. Começa em 2002, se não me engano, termina em 2008. E é muito curioso, porque o fato do Idris Elba ter conseguido um trabalho como protagonista, interpretando uma espécie de gangster empreendedor ultra sofisticado que tenta fugir desse ciclo de morte, ele conseguiu essa oportunidade nos Estados Unidos, né? Então, o fato de ele ter conseguido essa oportunidade na indústria americana, na televisão americana, numa série desse calibre, também denuncia um pouco como é que estava a situação no Reino Unido. Então, se a gente quiser aqui um silver lining, né? uma noticiazinha boa para a gente dormir bem, alguma coisa talvez tenha mudado, né? O fato do Idris Elba ter conseguido o papel no Luther, mas isso foi só um parênteses, because I really remember when Idris Elba was like heavily complaining for the fact that he was famous because of The Wire and he could not get any significant role in the British film industry or TV industry. Boa noite. Boa noite. Eu queria aproveitar que a gente está falando da questão dos atores, né, que é o foco principal do filme, da representação, mas eu queria te perguntar, Fred, sobre como foi a sua abordagem com esses atores. Quanto tempo, como que você se aproximou deles? Como que você explicou o projeto? Quanto tempo duraram essas conversas? Foi foram longas, foram curtas? Enfim, queria saber sobre esse processo de convencimento, porque assim, eles estão muito bem, muito à vontade, né, falando coisas difíceis, às vezes, de serem faladas, né? Então, acho que a gente só pode, de uma certa forma, imagino que eles tiveram confiança em você para estar participando. Então, queria que você comentasse sobre isso. It was a 2 years project, 2 años, and you say right. The actors they really want to
to talk about this situation. It's a situation that also I experimented for 2 films in which I did the actor. Uhum. Então, sim, os atores eles estão muito à vontade, mas à vontade eles querem falar sobre isso, querem falar sobre essa situação, uma situação que eu inclusive experienciei, porque eu trabalhei em 2 filmes como ator. And I think that when I started the film was the right time also for them. Então, quando eu comecei, eu acho também quando eu comecei o filme também era o momento certo para eles. Because I think that they have a similar experience at my experience. So maybe the first time that they give a role in which you have to do the African, you do this role. Uhum. Então eles também têm uma experiência bastante parecida com a minha, que é a primeira vez que você recebe esse papel em que você tem que fazer o africano, eles performam esse papel. La seconda volta che that they give you a role, a marginal role, maybe you say, okay, I do, and maybe the next time will be better. Já na segunda vez a postura é, tá, vou fazer, mas da próxima vez vai ser diferente. And maybe after 4 or 5 or 6 years that they are doing the same things, it's coming the time really to ask a change. Enfim, depois de 4, 5, 6 vezes que ele está fazendo a mesma coisa, talvez tenha chegado a hora deles perguntarem, demandarem por mudança. So they didn't have fear to say, oh, if I will do this documentary and I will say that, I will lose other job opportunities, because they are really stuck in this situation. Então, por isso que eles não tinham medo de se eu der entrevista para esse documentário, eu vou fechar as minhas portas, não vou fazer outros filmes, porque eles realmente estão presos nessa situação. So it was very easy to find them. I know personally some of them, and was very easy to involve into this conversation. Então foi de fato, na verdade, muito simples encontrá-los, alcançá-los. Alguns deles eu conheço, mas também de envolvê-los nesse diálogo. And of course, I didn't want only the actors, so I didn't interview Italian white directors or producers to know why they are doing that, because, as I told you before, first of all, I think this is only a question of time. So we are talking about people who are in the last 10 years of their career, and so it's not necessary to know why they are not doing their job. Enfim, eu também não entrevistei diretores italianos brancos para saber por que as coisas são assim, né? Enfim, então privilegiei esses atores, essas atrizes que também já estão ali no final, na parte mais final da carreira, né? The difficulty of this work was financially. But we were lucky, so we did a crowdfunding campaign with Indiegogo, and this was very successful to help the starting of the project. Então, na verdade, a grande dificuldade foi mesmo de produção, né? A gente fez aí um financiamento, um crowdfunding, né, pelo Indiegogo, que foi muito importante para de fato começar esse filme, essa produção. And the other problem was acquiring the license of the film. So I didn't mention many other films much more important, like Paisa, or because it was impossible to find who hold the rights of the film, or in the case of Paisa, they ask a lot of money. So. Então, na verdade, um outro problema foi um problema clássico, né, para quem faz filmes com arquivos, ter que pagar os direitos dos filmes que ele cita, né? Tem vários filmes que, enfim, não foram abordados, por exemplo, ou ele não conseguia encontrar as pessoas detentoras dos direitos, ou quando encontrava queria-se muito dinheiro, caso do Paisa do Rossellini. This is another thing that sometimes change the characters and the editing of your work. So it's not because you want really to talk about that, but it's because it's the only opportunity that you have. So I didn't have the opportunity to interview other African American famous actors, simply because we didn't have the film, and so there wasn't any reason to put them. Enfim, contextos de produção também, né? Então por isso que a gente não entrevistou outros. Ele não entrevistou outros. Estou falando a gente, engraçado. Ele entrevistou outros atores afro-americanos. The only things that I really appreciate of this work, of my work, is also the way to sometimes doing projects between different countries. So this is my second project between Italy, US, and we did an interview in London. And I hope in the future to do other stuff like that, maybe with Brazil. Espertinho.
Uma das coisas que eu realmente gosto no meu trabalho, que impressiona no meu trabalho, é fazer esses projetos, na verdade, que se conectam com vários países, né? Então, no caso do Blaxploitation, tem Itália, tem Estados Unidos, mas tem também UK. Então, quem sabe eu não faço alguma coisa com. But I think it is a trend of the heart. It started with the music. The social media are really full of this collaboration, and I think that also the trend of cinema, but also documentary, is becoming much more transnational, also in the production. Isso é uma tendência, na verdade, das artes, ele acha, né? A gente vê, por exemplo, nas mídias sociais como isso se acontece, mas também no cinema, né? Como tem se tornado cada vez mais transnacional. And in a context of African descent or black stories, it works much more because there are situations here in Brazil that have a popularity outside Brazil, or situation like in America, Black Lives Matter, that became transnational. And so I think in the black diaspora, works much more. E também isso se comunica muito mais com o contexto da diáspora negra, né? Em que você tem um contexto amplo e maior com essas coisas se conectando. Ele cita o caso do Vidas Negras Importam, né? O Black Lives Matter nos Estados Unidos. No actor and actress at all had any resistance in talking about these issues. None. Just one. Just one, but after 1 year, I knew that she tried to contact me to be interviewed and. Okay. Não, só perguntei, só reforcei a pergunta aqui da companheira, né? Se não teve nenhuma atriz, nenhum ator que não tinha colocado nenhum senão, e ele disse mas depois de um ano, uma atriz, mas depois de um ano topou. Só para contextualizar, lá para trás ele falava assim, o caso do Reino Unido, não sei como é que é e tal. Tem uma série que dá para a gente ver no YouTube muito interessante, chamada Strolling, dando um rolê, Strolling, Strolling, de uma diretora britânico-jamaicana chamada Cecile Emek. Cecile Emek dirigiu alguns episódios do Insecure, a série da Issa Rae. Mas, enfim, em que ela convida pessoas negras, jovens e britânicas de diferentes contextos da sociedade e, basicamente, ela dá um rolê com essas pessoas e as pessoas conversam sobre as vidas delas. E uma das pessoas que dá a entrevista é uma atriz negra. There's one interview that is a black actress, em que ela se comunica diretamente com as questões que são aqui colocadas no filme. O nariz largo, nariz curto demais. Nossa, mas seu britânico é perfeito. Não, seu britânico tem que ser mais quebrado. There's this actress. Eu acho que é o episódio número 3, se eu não me engano, da primeira temporada, mas aí já é lembrar demais da minha memória. Quem mais? Só mais uma? Tem como fazer um bloquinho assim? Então um bloquinho e a gente pega aqui e aqui. Tá, então, bem breve. Queria saber só se já teve o feedback de realizadores, diretores de casting, da indústria mesmo sobre o filme. Aqui no Brasil a gente teve um manifesto que foi, eu acho que a gente pode, não dá para comparar com o Oscar So White, porque não existia rede social e foi no Brasil, né? Que foi o manifesto de Recife, né? Que diversas pessoas da mídia começaram a pedir mais representatividade, principalmente também em publicidade. E esse manifesto foi entre cineastas, atores e diretores na época, assim. E aí o manifesto foi já de 2001. Manifesto de Recife deve ser 2003, mais ou menos, pegando. Eu acho, estou chutando, tá? E, assim, é muito impressionante, porque o relato dos atores mais antigos me lembrou muito o filme do Joelzito, acho que o Milton, eu sempre esqueço o nome dos atores, Milton Gonçalves, né? Gonçalves, é porque eu confundo historiador com músico, e os vários Miltons.
O Gonçalves, ele fala isso, assim, esse momento em que ele falou, que você tem já um respaldo artístico para negar, mas que não é tão bom. E a Ruth também teve essa postura, né? E aí eles falam de uma mudança muito importante que foi justamente os dramaturgos brasileiros, que eram muito bons, né? Na época, acho que um pouco na ditadura, em que aí o ator pedia diretamente para o dramaturgo um papel. Só que existia uma resistência do público. Então, a Globo recebia a carta do público. So, here in Brazil, we have this... Traduz? Tá, e aí é basicamente isso, assim, que eu queria dizer, assim, que os relatos eles são específicos, por exemplo, de um país, de um momento, mas é isso. Parece que a gente está congelado nesse momento histórico e a luta ela é muito parecida, né? As experiências, né, nesse meio são muito parecidos e eu acho que assim esse filme eu acho que ele entra junto com como mais um dado e um documento nosso do movimento negro panafricanista para lutar contra o racismo nesses espaços, assim. Eu quero apenas agradecer ao diretor e a você pela tradução. Eu vou fazer 62 anos o mês que vem. Eu cresci assistindo filme italiano e não sabia, e a exemplo do Brasil, eu não sabia que existia negro no cinema italiano. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto e obrigado por essa oportunidade e que venham outros. Obrigado. In Italy, I'm honest, it's very difficult to bring this film in many situations. And we did a great screening in a festival. Tá, então, para ser sincero, na verdade, é muito difícil, né, mostrar o filme na Itália. A gente teve uma grande sessão lá num festival. And in this festival, there was a casting director who attended. Então, nessa sessão, havia um diretor de casting que esteve presente. I learned many months after, eu descobri isso, soube disso só muitos meses depois. Because one of the actors that I interviewed, after many months, she received a casting audition to do a role. Então uma das atrizes que eu entrevistei, meses depois ela recebeu um convite para participar de um casting para fazer um papel. In which was any evidence that they were seeking for a black girl? There wasn't or there was? No, there wasn't. Tá, e não havia nenhuma evidência de que eles estavam procurando por uma mulher negra. So she was very surprised at the casting. Então ela estava muito surpresa, né, pelo convite do teste. And she got the role. And the casting director told her that she came at the screening and that she was inspired to don't watch the color skin for. But this is only one example. And e ele disse que, enfim, a atriz conseguiu o papel e depois a diretora de casting contou para ela que ela viu o filme, que ficou muito inspirada de sair dessas caixinhas, de não ficar prestando tanta atenção na cor da pele da pessoa na hora de escolher um ator, uma atriz. But the majority don't want to change. They have fear to take risk, and so it's very difficult to. I think that we work at a European Union level. Mas a maioria não quer mudar, é muito difícil, eles não querem assumir o risco, tomar um risco. A gente, na verdade, trabalha ali num contexto europeu, né? Because also the European Union finance the 50% of the film production in Europe. Porque a União Europeia financia 50% da produção cinematográfica na Europa. And people
African descent in Europe are not like in Italy, just 0.5 million, but are around 20 million. E a população, né, de negros na Europa não é que nem na Itália, 500 mil, ela é 6 million, that's what you said? No, around 20. Ah, nossa, ao redor de 20 milhões. And then there are Muslim and there are other immigrants. E existem os muçulmanos e outros imigrantes. And so I think that we have much more power if we try to analyze this situation at a European level, and then the European level has to change the policy, how they finance. Então a gente tem muito mais potência, muito mais potencial e muito mais força se a gente tentar olhar para essa situação e acessar, na verdade, esse contexto mais europeu, né? Não só italiano, mas europeu, que tem sim esse potencial de mudar essa situação. And I don't know many things about Brazil, but last day we were talking about that in Europe, African descent, especially the young, and people who are Muslim are also consumer, so they go to the theater. Então, não sei como é que é no Brasil, mas no caso europeu, enfim, pessoas que são muçulmanos e descendentes de africanos, eles consumem, né? And so I think that a change will come also when people will understand the power sometimes that they have as a consumer. Of course, they have to boycott or to buy other products, and so the industry will change again because they will lose money. Então, uma mudança aí que tem que acontecer também é o consumidor entender o poder de consumo dele, né, de escolher, de boicotar, e assim quando a indústria passar a perder dinheiro, assim, algumas mudanças podem acontecer. So one of the topic that we discussed last day was that unfortunately in Brazil still now black brasileiro for the theater they are a small public still now. E aí ele disse que, enfim, numa conversa que ele teve ontem, no contexto brasileiro, segundo o que ele conversou, a população de pessoas, a participação de pessoas negras que vão ao cinema é uma porcentagem menor. Mas aí a discussão, aí eu faço uma intervenção e digo, mas a discussão é um pouquinho anterior, né? Quem são pessoas negras? Quem se identifica com pessoas negras? Né? O que é pessoa negra no Brasil? Sendo que a gente vive uma negação. I just did a complimentary comment, which is to say, I think the question in Brazil is actually, it's a previous question, which is, what is a black person? Who's a black person? Who identifies himself, herself as black? Go ahead. And so one of the field that could be much more important, if we are talking about the media, are definitely the television, because the television is supported by the commercial, and the commercial are about products, and these products, in this case, people who define black, by the way, are consumer, and so they can really have a leverage to change the television, of course. Então, enfim, um contexto que parece muito mais sensível na avaliação do Fred para a mudança é, de fato, a televisão, porque ela vive numa lógica comercial, e nessa lógica comercial o consumidor tem, sim, muito mais poder, né, de barganha para conseguir comprar, não comprar, consumir ou não consumir. In America, maybe one of the most actor who every also white American go to see the film is Will Smith or is Denzel Washington, so they don't have a problem in watching film with, maybe they have the problem in the reality, but not, in Italy it's the same. People watch all the American film, or if there are some Brazilian stuff with Afro-Brasileiro, they watch. The problem is when they are Afro-Italian. So. Curioso isso. Mas bastante familiar. Não, ele só faz uma colocação de que, enfim, o público ele pode ser educado, o público pode mudar. Por exemplo, no caso do contexto americano, né, enfim, todo mundo vai ver um filme do Will Smith. No caso do contexto italiano, todo mundo vai ver filme que tenha um ator negro americano. O problema é quando é um afro-italiano, aí a questão é outra. Maybe in Brazil is the same. So if, talvez no Brasil seja o mesmo. So I think that dizem os números, se a gente for pensar em longas comerciais lançados nos últimos 10, 15, 20 anos, que sim. Pensar o caso do Paió, por exemplo, né, que é um caso clássico. O filme também do Tadeu Jango, que eu esqueci o nome. Enfim, The Numbers Say, yes, it's the same. So I think that it's not a problem of the resistance of the audience, the public, is the resistance of who don't want to take the risk
to invest in at least in the first 5 years to give a new project. But it's like the politics, it's the same. Politicians, they have fear to give a proposal idea to change the society, and they use the excuse, I don't want to give this idea, I don't want to do that because I have fear that the public don't want it. Então a colocação do Fred de novo é deslocar essa questão do público, da rejeição do público, na verdade, e ele faz uma colocação comparando que, enfim, uma questão também de política, né, do medo e de assumir os riscos. Então tem que se ter assim, um projeto de, por exemplo, 5 anos de investimento, de se tomar esses riscos. And of course now I'm talking like someone who is watching outside, so like a sociologist or whatever. So in one sense we are giving suggestion and proposal. Então eu estou falando aqui, claro, na condição de alguém que está olhando de fora, né, como, sei lá, um sociólogo. Então, de certa forma, a gente está aqui dando sugestões e fazendo proposições. But at the same time, there is a young generation of people who is right now is doing their own stuff, and these things are really works, and they are generating a small income, but connection, distribution, and so things are really changed. So for this reason, sometimes I think that we have to lose the paradigm to ask, but we need to start and to make action. E aí ele faz uma colocação que, enquanto ele observando de fora, tem toda uma geração mais jovem, mais engajada, que está fazendo as coisas, acontecer com pouco dinheiro. Então talvez a gente tenha aqui que mudar o paradigma, né, de parar de perguntar e agir. And what's happened with the music, in which sometimes black musician became important for a nation like Brazil, but also now it's happening in Italy. We have the first black musician that's basically his public is all white. Então tem também o caso da música, por exemplo, né? Enfim, nesse momento da Itália, em que você tem um músico negro, em que o seu público majoritariamente é um público branco. I think that we are in this time, this is happening also in the media industry. Of course, not in the mainstream, but in everything that is off-stream, social media. And so there is a new generation of artists with different backgrounds who have public with different backgrounds. And this part of the society don't want to go back into a biracial or a situation black and white like. Então tem uma nova geração que vem de um contexto, de um background diferente, que tem um público de background diferente também, que não quer voltar para um paradigma anterior, por exemplo, de preto ou branco. Essa mudança está acontecendo, talvez ainda não na mídia mainstream, mas em outras formas de mídia. And just to finish, again, I think that this speech about the media, and so be focused on the media, is really important. Even we are talking about entertainment, cinema, because it's the way how we can also change the way how the people think in the future, also about race relation, and so. Be focused in find positive imaging in the media and positive role for every social group will be definitely a very strong help to make a change in the society. Então que se foque na mídia nossa, já esqueci tudo. Desculpa, gente, eu estou um pouco cansado de fazer a tradução simultânea sem parar. Mas enfim, media helps real to change the society. Do you remember a series called 24? It was an important American series. Jack Bauer. 24 horas, tá? Então havia uma série chamada 24 horas, né, americana, do Jack Bauer. The first season was, I think, 2001, 2002. Primeiro ano 2001, 2002. It was a spy story and counter-terrorism. Uma história de espionagem, de contra-terrorismo. And in the first season, the president of the United States was black. Então, na primeira temporada, o presidente dos Estados Unidos era negro, muito antes da eleição do Obama, né? And we are talking about 2001. So this is to say how media are important to help design a society and support the change of the society. Isso para dizer que a mídia ela é importante para moldar e para mudar a sociedade, é importante para isso.
encerramos. Agradecer ao Sinusp e a presença de todos vocês que ficaram Obrigado. até o final do Obrigado. debate. Muito bacana. É isso, gente.